Pessoal, então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero, obviamente, agradecer ao convite, tá? Especialmente ao Joselito, que fez a intermediação. Agradecer aos colegas aqui presentes, né? Apesar do bullying que eu venho sofrendo desde hoje de manhã cedo, tá? Mesmo assim, eu agradeço que vocês estão aqui, certo? Melhor deixar assim, tá? Dá a entender que eu nunca me arrumo para ir trabalhar, né? Porque, ok, obrigado. Ok, muito obrigado, pessoal. Muito gentis vocês. Eu também agradeço, então, a quem não é do CAP, né? Que está aqui nessa tarde, tá? Já de antemão eu peço desculpas, porque uma parte da minha fala ela vai ser muito direcionada aos colegas do CAP, né? Eu peço escusas para usar um termo que está na moda, parece. Então, eu falo, então, do colégio de aplicação. Eu falo como um professor que faz pesquisas dentro do colégio de aplicação. Também faço parte de um laboratório de ensino de história que está dentro do CAP, né? O Condré era outros órgãos, mas está dentro do CAP, né? O LIST, o Laboratório de Ensino de História e Educação. E, nesse momento, faço parte da comissão de pesquisa do colégio, né? Eu optei por fazer o seguinte, começar a minha fala pelas conclusões, na verdade, entendendo elas como premissas. E, ao longo da minha fala, ir desenvolvendo a partir dessas premissas, né? Quais são elas? Os colégios de aplicação são lugares privilegiados para a produção de pesquisas no e sobre o ensino básico. Também é uma premissa básica, né? A segunda premissa, né? A sala de aula é o espaço de produção das aprendizagens formais. E ninguém compreende melhor esses espaços do que os professores e as professoras. Terceira premissa, os saberes advindos da prática tendem a tornar-se hegemônicos na vida profissional do professor, de onde surge a necessidade de uma vigilância epistemológica, utilizando aqui um conceito do Pierre Bourdieu. E, por último, né, o contato próximo com os objetos de pesquisa, ou os alunos, tá? Chamar eles de objetos é estranho, mas, enfim, são eles, né? Cria uma potência de análise que eu acho que é única. Tá? Então, essas são as 4 premissas que eu pretendo falar ao longo da fala. Bom, colégio de aplicação como lugares privilegiados. Eu vou fugir um pouco dessa ideia de objetivo inicial. Até ontem estava lendo um pouquinho sobre a história dos CAPs, etc. Também sair um pouco desse termo vocação, a vocação do colégio, e ir para elementos assim, bastante da concretude. O que são os colégios de aplicação e o que eles podem nos oferecer em termos concretos, né? Bom, é sem dúvidas um espaço privilegiado, né? A gente sabe que nós temos uma ampla maioria dos professores com formação em ensino superior, o que favorece, não quer dizer que é tudo, mas favorece esse espaço no campo de pesquisa. Nós temos uma carga horária de docentes que prevê tempos para pesquisa e extensão. Nós temos uma quantidade de estudantes que é uma quantidade relativamente pequena. Nós temos muitos momentos em que a gente nos encontramos com esses alunos em grupos reduzidos, isso tem uma potência bastante interessante. Nós estamos em um trânsito com a universidade, nós fazemos parte dessa universidade, logo nós temos uma estrutura de submissão de projetos de pesquisa, nós estamos dentro de laboratórios, nós temos linhas de pesquisa, nós temos possibilidade de bolsistas, eventualmente de financiamento. Então, isso tudo faz com que o CAP seja um lugar certamente muito diferente de outras escolas que eu trabalhei antes de estar aqui, né? É um lugar privilegiado, um lugar especial sobre muitos aspectos, né? Bom, e se a gente está num lugar privilegiado, né, a gente tem o potencial de ser simultaneamente professor e pesquisador. Talvez muito mais esse potencial, enfim, a gente deveria ser, né? Essa foi a minha premissa número 1. É difícil conciliar todas essas coisas aqui. A sala de aula e pesquisar a própria prática, né? Aqui eu vou trazer uma reflexão que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e que acaba conversando um pouco com o que os colegas trouxeram, né? A prática ela é, para o professor, extremamente formativa. Ela forma. O ato de dar a aula forma o profissional, o professor que a gente vai ser. Não apenas. Na tese, eu acabei trabalhando para essa ideia de que a gente tem uma série de feixes, que o Udo trouxe, uma série de elementos ali que
que nos fazem pensar, a conversa com o professor, a conversa com o colega, a referência de um bom professor, aquilo que eu vejo nos filmes, enfim, a gente forma uma miscelânea de onde a gente se forma como professor. Mas eu acabei pensando em 3 feixes importantes, né? O primeiro deles, os saberes dos docentes, né? Aquilo que a gente organiza, a partir do... perdão, me bobeei. Os saberes profissionais pedagógicos, né, as metodologias, as tecnologias educacionais, os conhecimentos sobre psicologia, neurologia, neurociência, perdão, que muitas vezes, inclusive, para nós formados nas áreas, história, vou falar pela história, né, que tem mais propriedade, eles são conhecimentos desprezados. Isso foi muito comum na minha formação, né, os conhecimentos pedagógicos serem colocados um pouco de lado. Bom, os saberes disciplinares, né, história, geografia, educação física, os conceitos, os métodos próprios da disciplina, o funcionamento disciplinar. E também, né, óbvio aí, os saberes da experiência. A gente ouve, trabalhei alguns momentos com formação inicial, com estudantes, e uma fala muito comum que eu ouvi de colegas, eu ouvi desses indivíduos, é a universidade ela não me preparou para a sala de aula. E ela não está de todo errada. Porque, de fato, não há como haver uma preparação completa para a sala de aula, porque a formação para a sala de aula ela vem também da sala de aula. Então, é um pouco esse paradoxo, né? Que um curso de licenciatura, ele nunca vai preparar completamente, ele nunca vai dar conta completamente de um profissional, porque ele vai terminar a formação dele na escola, na prática. Bom, isso faz com que ele necessariamente chegue à sua vida profissional, eu falo também dessa posição, né, com lacunas. E é a prática que preenche essas lacunas. E o que eu acabei percebendo na tese, na entrevista com professores, que em muitos momentos essa experiência ela acaba fechando alguns professores para algumas reflexões que venham do campo da pedagogia e mesmo que venham do campo do ensino específico daquela disciplina, do ensino de história, por exemplo. Não, mas isso aí não funciona. Isso aí não dá certo. A minha experiência diz que, e a experiência acaba sendo o elemento mais forte de organização da prática daquele professor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aí a gente chega propriamente, né, na pesquisa. E eu preferi colocar aqui pesquisa. Quando o Joselito me convidou, ele falou, o tema vai ser pesquisar a prática. Bom, coloquei ele no título, pesquisar a prática. Mas pensei melhor depois daquilo, pensei, não, prefiro pesquisar a partir da prática. Por quê? Porque montando essa fala, organizando algumas coisas que já tinha pensado anteriormente, me parece que existem 2 caminhos aqui. 2 caminhos metodológicos e 2 caminhos teóricos, né? O primeiro deles, pesquisar a própria prática, na lógica de uma pesquisação, né? E o que me parece da pesquisação é que ela tem como um fim a melhoria da própria prática. Ela se insere dentro de um ciclo, né, em que eu tomo ações, reflito a partir dessas ações e viso com esse processo todo, esse processo reflexivo, melhorar a minha própria prática. Mas eu pensei que, bom, não é bem isso que eu quero pensar, apesar de achar absolutamente legítimo esse caminho de pesquisa. Não era isso que eu queria pensar um outro caminho, que era pesquisar, aí sim, a partir da própria prática, tomando a mesma como um laboratório, visando mapear os processos de aprendizagem que, a meu ver, são melhor perceptíveis na análise dos estudantes em situação escolar, dentro da sala de aula. Então, pensar que, é sobre isso que eu vou falando agora, o professor dentro da sala de aula, ele está numa situação privilegiada, ele é o professor, claro, mas ele está numa situação privilegiada também para ser pesquisador. O fato dele conhecer aqueles estudantes, o fato dele ter um trânsito para aqueles estudantes, com aquelas pequenas pradinhas do 6º ano, conhecer como elas estavam lá no início do ano, um processo de semicivilização, e depois, lá no final, de repente, do 7º ano, como é o nosso caso, dos Amoras, a gente começa no 6º e termina no 7º, e ver que lá no final do 7º, bom, esse ser, ele está melhor. Tá? Ele
Está mais interessante. Melhorou. Melhorou. Então, esse olhar, ele é interessante. O que não quer dizer que esse mesmo elemento interessante não possa ser perigoso. E aí eu vou falar um pouco do que eu tenho feito, né, para pensar como um exemplo mesmo. O meu projeto de pesquisa nesse momento, ele se chama Jogos, Conceitos e Aprendizagem Histórica. Qual que é o meu objetivo, né? Mapear a eficácia dos jogos para fins didáticos, então são especialmente jogos de tabuleiro, para a construção de aprendizagens e conceitos ligados ao campo da história. Como método, eu fiz aqui um resumo bastante rápido, né? Eu tenho feito uma aplicação inversa de jogos. O que significa isso? Nós temos 2 turmas de 6º ano. Eu montei uma sequência didática numa turma, em que essa sequência didática tem um jogo didático. O jogo está ali. Na outra turma de 6º ano, o jogo não está ali. O jogo não faz parte daquela sequência didática. E aí vem um processo de avaliação. Eu tento avaliar aquela sequência didática com ou sem o jogo, para perceber, bom, há algum tipo de eficácia em eu usar ou não usar aquele jogo didático? Essa é a minha inquietação. E isso vai durar 2 anos. Isso está acontecendo agora. Já teve uma aplicação, tem uma próxima daqui a um mês, e a ideia é continuar o ano que vem no 7º ano. E eu tenho muita clareza que o fato de eu ser professor daqueles alunos, conhecê-los, acompanhar os processos de aprendizado deles, estar com os colegas, estar em diálogo com colegas que também acompanham esse processo de aprendizagem, faz com que eu consiga daqui a pouco ver coisas que numa outra situação, daqui a pouco uma entrada como pesquisador, como eu mesmo fiz na minha tese, em que eu fui e observei lá um conjunto de aulas de alguns professores de história, eu possivelmente não conseguiria perceber. Então, estar com um professor me parece que tem uma potência interessante, né? Bom, e aí eu faço uso de um conjunto de teorias, né? A teoria dos jogos, a teoria da imaginação histórica, a teoria dos conceitos históricos, que me dão uma base para me policiar. E aí acaba vindo, né, duas perguntas numa só, que me inquietam bastante, né? Que são as seguintes. Bom, quais são os riscos e quais são as potências de uma pesquisa que acontece no próprio ambiente de trabalho do pesquisador? No caso, um professor pesquisador em sua sala de aula. Eu acho que são questões que a gente tem que enfrentar. Por quê? Voltando um pouquinho no que eu falei antes sobre o caráter formativo da nossa prática e o quanto ela se torna central na nossa vida profissional, né? Ao mesmo tempo em que a experiência legitima a prática, sem dúvidas, a gente acaba legitimando o que a gente faz com base naquilo que a gente fez e deu ou não deu certo. Não tem a menor dúvida. Operação humana básica. Ela potencialmente cria representações esquemáticas e sumárias, que são necessárias ao próprio andamento cotidiano da prática. A gente não pode refletir e pensar o tempo todo, a gente faz coisas esquemáticas, né? Isso faz parte não só na nossa prática docente, mas na nossa vida, né? Só que elas podem ofuscar o ato da pesquisa, né? Aí diz o Bourdieu, ao recusar a formulação explícita de um elenco de hipóteses baseado em uma teoria, ele fica condenado a aplicar pressupostos que não são diferentes das pré-noções da sociologia espontânea e da ideologia. O Bourdieu está falando aqui sobre sociologia, né? Sobre o indivíduo sociólogo ou o ser social. Mas tranquilamente a gente pode pensar isso por professor ou professor pesquisador. Isso é, as questões e conceitos que temos como sujeitos sociais, quando não desejamos tê-los como sociólogos, né? Então, da mesma forma, caso falte ao professor pesquisador o devido cuidado metodológico e teórico, tenderemos a reproduzir as pré-noções solidificadas na prática escolar. Então, acho que esse é um cuidado legal da gente ter. Se a gente não tomar... E aí vem o conceito que eu acho legal do Bourdieu, né, que é o conceito de vigilância epistemológica. Se a gente talvez não tiver esse cuidado ao entrar e fazer uma pesquisa, talvez a gente tenda a reproduzir aquilo que a nossa experiência já vem dizendo, e vem dizendo, e vem dizendo, assim por diante, né? Então, segundo Bourdieu, a vigilância é especialmente necessária em ciências, abre aspas, onde a separação entre a opinião comum e o discurso científico é mais imprecisa. Mesma coisa, Bourdieu fala da sociedade, do sociólogo, mas acho que também dá para pensar isso para a sala de aula de uma forma muito tranquila. A gente, lá pelas tantas,
forma alguma, cristaliza algumas práticas e elas viram um senso comum, porque a gente atua daquele jeito e isso é normal, né? E aí fala também o Bourdieu, né? Qual que é o obstáculo epistemológico por excelência? Né? A familiaridade. Quando a gente se torna familiar a alguma coisa, a gente não pensa mais sobre ela. E a gente simplesmente a reproduz. Ela cria essa familiaridade, né? Cria a ilusão de que um saber imediato de riqueza insuperável... Perdão. Ela cria a ilusão de um saber imediato de riqueza insuperável. Um movimento com a pesquisa que nunca é puro conhecimento, já que os dados coletados colocar-se-ão como configurações vivas, singulares e amalgamadas à humanidade do pesquisador, sempre implicado nos dados que surgirão. E aí, diz, né, Bourdieu, eu reproduzo ele de novo, né, são necessárias ações de ruptura, se a gente quiser, de fato, tomar algum distanciamento e conseguir fazer uma pesquisa interessante daquela, com base na minha própria prática, né, a partir da minha própria prática. Né. O Bourdieu, ele vai visitar também o Bachelard. E o Bachelard vai trazer o seguinte, ele traz outros conceitos que eu acho que são bastante interessantes. Né? A ideia das 3 vigilâncias. Bom, tá, eu tenho que me vigiar. Como é que eu faço isso? Como é que eu opero para vigiar a minha prática, ou vigiar o meu ato de pesquisa a partir da minha própria prática? Né? Bom, o olhar atento ao ambiente de pesquisa. Diz ele que é a observação primária, é a vigilância primária. É bom ter expectativa do esperado, bom, eu espero algumas coisas na sala de aula, mas também estar atento ao inesperado, aquilo que vai vir no momento imediato. Mas aí, como pesquisador, o método. Eu preciso ter, dizem eles, e eu concordo inteiramente, né? Eu preciso ter um método bem estabelecido, bem explicitado e bem executado, para que me permita ver e vigiar aquilo que eu estou fazendo. E, por último, é testar e criticar o próprio método. Também não tomar o método, né? Não tomar o método como algo que vai resolver todos os problemas da minha pesquisa, como se ele não tivesse, como se ele já tivesse dado e a minha pesquisa está pronta e eu só vou aplicar o método e vou tirar os dados. Então, o Hugo falou, o Pedro falou, né? Que o dado não está pronto, a gente já superou uma ciência positiva, ciência positivista. O dado está lá para ser produzido, né? E é produzido pelo método e pela nossa reflexão intelectual, pela nossa interrogação epistemológica. Né? Que são as teorias, né? As balizas teóricas ao ato investigativo da pesquisa. Parece chover no molhado, né? Falar que precisa de teoria para fazer pesquisa, mas eu achei interessante falar. Né? Enfim, nunca se sabe. Então, diz o Bourdieu novamente, né? Submeter a prática científica a uma reflexão que não toca na ciência já pronta, mas naquela que está em vias de fazer. Consiste em descobrir, durante o próprio ato da pesquisa, incessantemente confrontado ao erro, as condições nas quais é possível passar de um conhecimento menos verdadeiro para outro mais verdadeiro. Então, colocar um elemento de crítica, criticar inclusive a própria linguagem, né? Eles como sociólogos colocam isso, né? Sociologia ela vai lidar com a linguagem comum para falar da ciência. Bom, então tu tem que criticar a própria linguagem, e eu acho que isso também nos ajuda a pensar, né? A pesquisa é um ato de invenção, né? E a gente precisa ter muito explicitado como é que a gente está conduzindo essa invenção, né? Eu pego aqui como exemplo, né? Quando eu... Está um pouco longe. Quando eu fui fazer a minha tese, eu observei professores, né? E na época eu pensei, bom, na hora de construir a metodologia, eu pensei, que metodologia é essa que eu estou usando? E na época eu usei o seguinte, observação participante duplamente implicada. Por que eu inventei essa coisa? Porque era uma observação participante, eu estava dentro da sala de aula, né? Observando o professor, observando os alunos, e há e isso já desarticula, isso acaba implicando no que vai acontecer naquela sala de aula, mas eu também era implicado porque eu sou professor de história. Então eu como professor de história, estava observando professores de história dando suas aulas, montando seus materiais. Então ali foi muito importante eu querer estabelecer um filtro teórico, na época foi a nova retórica, né? Então eu observei a aula daqueles professores, tentando entender aquela aula a partir dos conceitos da nova retórica, né? E foi essencial para conseguir, de alguma forma, me distanciar desses dois elementos de implicação. Né?
E um outro elemento que aparece também no Bourdieu, que eu acho essencial, e que muitas vezes não opera, eu acho que a maior parte das vezes não opera, e acaba sendo um certo convite para nós mesmos, né? É o elemento da vigilância pela crítica do meio. Um lugar social de produção de conhecimento. A universidade é um lugar social de produção de conhecimento. E a escola, e aí eu falo do CAP, ela também poderia ser um lugar social de construção de conhecimento. Conhecimento crítico, construção que pudesse haver troca, uma troca efetiva entre os colegas. Me parece que isso ocorre muito pouco na nossa escola. Não é uma crítica, sim, mas... Inclusive, eu faço parte da comissão de pesquisa, né? Então, é para mim mesmo. Mas isso o Bourdieu fala, né? Que é a avaliação pelos pares. É o fato de submeter aquilo que tu faz aos pares que faz com que a gente crie um processo de vigilância. Vigilância que não como um elemento negativo. É um elemento positivo, um elemento de crescimento, de apuração dos processos de pesquisa, né? E eu acho que o CAP tem esse potencial. A gente tem essa potência de ser também um meio de crítica, de vigilância às pesquisas, né? Vigilância, de novo, né? Não como um elemento negativo, né? E para fechar esse elemento, né? A tentação sempre renascente de transformar os preceitos do método em receitas de cozinha científica ou em engenhocas de laboratório, só podemos opor o treino constante na vigilância epistemológica, que, subordinando a utilização das técnicas e conceitos a uma interrogação sobre as condições e limites de sua validade, proíbe as facilidades de uma aplicação automática de procedimentos já experimentados e ensina que toda operação, por mais rotineira que seja, deve ser repensada, tanto em si mesma quanto em função de um caso particular. Eu acho uma citação que me parece organiza, né? E já me encaminhando, eu falei dos riscos, mas eu também quero falar da potência, né? Eu acho que é uma potência imensa no professor que é pesquisador e que pesquisa a partir da sua própria prática. Mesmo me atendo, o professor Pedro falou das questões éticas. Eu acabei não colocando isso aqui dentro, eu acho que isso é um baita pepino. Depois nós vamos ter um momento do debate aqui, eu já tenho umas perguntas para ele aqui engatilhadas, né, porque é pepinoso mesmo. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo em parte um risco, a familiaridade, como eu já venho apontando ao longo da fala, ela age também como um elemento facilitador. Existe uma dimensão da sala de aula melhor compreendida por aqueles que nela estão imersos, que compreendem as trajetórias dos envolvidos na pesquisa, sejam os pesquisadores, sejam os estudantes tomados como objetos de pesquisa. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? Nós conhecemos os nossos alunos. A gente pega eles lá na barbárie e tenta largar eles na civilização. E a gente acompanha esse processo, né? A gente participa dos processos avaliativos. Então, há uma potência também, né, nessa familiaridade. E tem um outro elemento, né, que também o professor Pedro acabou trazendo, que, bom, sempre que um pesquisador entra, e aí volta lá para o meu conceito de observação participante implicada, sempre que um pesquisador entra numa sala de aula, né, nós ali do CAP sabemos bem, porque está sempre cheio de gente observando nossas aulas, a gente sempre sabe que aquilo gera uma alteração. Aquilo sai de uma certa normalidade. E isso, o que acontece? Isso gera uma simetria, né? Quando o aluno sabe que ele está sendo observado, quando ele sabe que o professor está sendo observado, aquilo muda tanto a perspectiva de nós, professores, né? A gente, opa, não, tem alguém observando, hoje eu não posso falar aquilo que normalmente eu falo para meus alunos. Eu tenho que me controlar um pouco mais. Ou o próprio aluno, de a pouco, ou ele quer aparecer mais, ou ele quer aparecer menos, ou ele se comporta mais, se comporta menos, enfim, há uma alteração de uma certa normalidade da sala de aula. E aí eu tendo a pensar da seguinte forma, né? O professor que pesquisa a partir da sua prática procede à não inauguração de uma simetria. O que significa isso? O pesquisador que vai e observa a sala de aula, sempre há um elemento de hierarquia, como falou o professor Pedro. Ele vai gerar uma simetria. O professor, quando é o pesquisador, ele não inaugura essa simetria, já que a simetria ela pré-existe. A simetria ela já está fundada na relação do professor-aluno. Então, tu não joga uma nova simetria para a sala de aula. Tu já utiliza a simetria que está posta. E posta, inclusive, como normalidade. E eu acho aqui que é um elemento potencial, né? A presença de um pesquisador externo sempre afeta o indivíduo ou o grupo analisado, que consciente ou inconscientemente prepara-se para a observação.
Como aponta Bourdieu, questionários ou entrevistas, por mais neutros que sejam, partem de uma problemática que é imposta aos entrevistados, existindo um desnível cultural entre entrevistados e entrevistadores. Isso também há na sala de aula. Todo mundo sabe que há um desnível, há uma simetria, há uma intencionalidade do professor para suas avaliações. Só que elas já são tomadas com uma certa normalidade pelos alunos envolvidos. E talvez, por ser tomada por uma certa naturalidade, elas revelem melhor o funcionamento de uma sala de aula do que com um pesquisador externo, né? Não é, obviamente, criticar a entrada de pesquisadores externos, mas é só pensar que há uma potência na pesquisa feita pela gente, né? No caso do professor como pesquisador, essa ruptura não ocorre. A imposição das problemáticas e o desnível cultural, como eu já disse, né, já fazem parte do funcionamento da sala de aula, mesmo que ele informe que se trata de uma pesquisa. A tendência é que esse ato seja esquecido no andar das atividades pedagógicas. Em tese, existe a possibilidade de uma coleta de dados sem o impacto de um ato de pesquisa. E eu acho que isso tem uma potência bastante legal. E agora, como a minha última fala, eu retomo as premissas, né, agora como conclusões, né. São elas. Então, sendo o saber produzido na escola básica situado na intersecção entre 3 feixes de formação, é apenas a partir da escola que se pode falar da escola. Então, isso eu tenho muita clareza. É só a partir dali que a gente consegue falar sobre aquilo ali. E a gente sabe muito bem que a gente, em muitos momentos, se depara de pessoas falando da escola sem saber nada da escola, sem entender o que é a escola. Tá? Não estou dizendo que são todos pesquisadores, mas você sabe muito bem que isso acontece. Né? Mais uma premissa que virou uma conclusão. Na familiaridade residem os riscos e as potências da pesquisa conduzida pelos professores em suas salas de aula. Então, nesse mesmo elemento está o que pode ser perigoso, mas também está a potência. Né? O CAP, então, devido às suas especificidades, tem potencial de tornar-se uma comunidade de crítica epistemológica. Então, eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem como, a partir da forma como a gente trabalha, se tornar um lugar de crítica epistemológica, um lugar social de produção de crítica epistemológica. E, por fim, o CAP deve ser, cada vez mais, um lugar de produção de conhecimento, a partir das nossas próprias práticas. Então, não apenas voltarmos para os nossos alunos, eu acho que nós, CAP, não podemos nos voltar apenas para os nossos 700 e poucos alunos, a gente tem uma obrigação intelectual, cultural, política de produzir conhecimento. E a gente tem capacidade de fazer isso, a gente tem como fazer isso, e com isso eu lhes agradeço a atenção. Muito obrigado.